Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã que me ouvem aqui. Provavelmente você vai estranhar o formato do vídeo de hoje, mas eu achei muito importante parar aqui, fazer um pequeno intervalo em meu trabalho secular, para meditar com você a respeito de um tema muito importante que eu tenho tratado aqui no canal. Queridos, o vídeo de hoje ele não vai ter aquelas referências que eu costumo colocar, mas eu preciso tratar deste tema com vocês ou relembrá-los desse tema, porque infelizmente nós estamos assistindo a Igreja de Cristo, principalmente aqui no Brasil, relativizando a importância de meditar sobre as revelações para o tempo do fim. Você já deve ter ouvido as seguintes frases: não vamos meditar a respeito do final dos tempos, afinal, cada um pode ter a sua visão escatológica. Ah não, irmão Paulo, isso depende, cada um pode ter a sua visão. Existem várias linhas teológicas, existem várias linhas escatológicas. Cada igreja pode pensar de qualquer maneira, afinal, o mais importante é pregar a respeito de Jesus. Não, escatologia é coisa de seminário, é coisa de pastor. Escatologia é somente para aqueles que estudam teologia. E ali segue várias frases que relativizam a importância de meditar sobre a escatologia, sobre as revelações para o final dos tempos. Queridos, nós corremos um grande risco de entrar na grande apostasia, porque já foi definido, vai existir um período da grande apostasia, onde a maior parte dos cristãos vão esfriar e vão estar ali cegos para as revelações a respeito do tempo do fim. O amor de muitos vão se esfriar, e esse amor vai se esfriar, primeiramente por causa do não cumprimento da lei, ou seja, a iniquidade, o não cumprimento da lei vai se multiplicar, e por causa disso o amor de muitos vai se esfriar. Agora, será mesmo que não é importante meditar a respeito do final dos tempos? Será mesmo que nós devemos relativizar a meditação profunda da palavra de Deus? Será que a escatologia não deveria ser um tema central para as meditações nos dias de hoje? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, que é o mais importante, não é importante a minha opinião, não é importante a opinião do pastor ou do teólogo famoso, o que é importante é aquilo que a palavra de Deus nos diz. Quando você vai lá para os livros proféticos, o livro de Oséias, o livro de Jeremias e também o livro de Daniel, nós vamos encontrar o Senhor inspirando esses profetas e em alguns momentos falando para eles que as revelações para o tempo do fim seriam revelações dadas para o povo desse tempo. Oséias vai finalizar o seu livro no capítulo 14 fazendo uma pergunta: quem é sábio para entender essas coisas? E ali o texto está tratando especificamente sobre as coisas finais, sobre o final dos tempos. Nós vamos encontrar Jeremias em diversos textos e especialmente no final do capítulo 30 dizendo que no final dos tempos ou nos últimos dias vocês vão entender essas coisas. Daniel capítulo 10 vai dizer ali, Daniel capítulo 10, Daniel capítulo 12, vão dizer ali, né, os escritos vão dizer ali que existem selos a serem abertos e revelações específicas para o povo do tempo do fim. Nós devemos tomar muito cuidado ao relativizar a importância de estudar, de meditar na escatologia, porque Deus tem revelações específicas para o final dos tempos e não são revelações novas, são revelações que estão na palavra de Deus e Ele está descortinando diante dos olhos de seus servos. Quer saber outro detalhe para que você não deixe de meditar a respeito das coisas do fim? Quando você olha para o que os apóstolos eles faziam e pregavam a respeito do período do início da igreja primitiva, nós vamos encontrar ali também diversos textos nos mostrando que a pregação da palavra de Deus na igreja primitiva não era uma pregação apenas anunciando Jesus. A palavra de Deus nos mostra em Atos capítulo 8, no versículo 12 especificamente, ali Filipe, o evangelista, ele estava pregando a palavra de Deus e ali fala que ele ensinava e evangelizava a respeito do nome de Jesus e do reino de Deus. Peraí, o que é o ensinamento do reino de Deus? Falar sobre o reino de Deus é o estabelecimento do reino de Cristo na terra e não no céu.
Todo estudo a respeito do final dos tempos precisa estar conectado com a lei, com os salmos e com os profetas. E você não vai encontrar nenhum estudo, nenhum escrito no Antigo Testamento revelando que a igreja ou que o Israel da promessa estaria morando no céu. A promessa sempre foi a herança da terra, a herança das nações, e infelizmente a escatologia tradicional não deixa a maior parte dos cristãos meditarem a respeito dessas coisas. Nós vamos encontrar em Atos capítulo 19 o apóstolo Paulo ensinando as coisas a respeito do reino de Deus, e o apóstolo Paulo ele não falava apenas a respeito da salvação em Jesus. Jesus era pregado, Jesus era ensinado, porém Deus direcionou os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, a falarem a respeito do reino de Deus, do reino vindouro que se aproxima dessa terra. Nós somos embaixadores de Cristo, porque nós estamos anunciando o reino que se aproxima e a ira vindoura também que se aproxima dessa terra. Nós vamos encontrar em Atos capítulo 28, em Atos capítulo o final do livro de Atos, capítulo 28, nós vamos ver as últimas palavras de Atos dos Apóstolos, dizendo que o apóstolo Paulo, ele estava em sua prisão ali, que era uma espécie de moradia assistida, né, ou prisão assistida. O apóstolo Paulo estava ali em seus últimos momentos de vida, naquela prisão que tinha sido alugada. Ele tinha ali uma prisão com uma restrição de receber visitas, e ele ensinava a respeito do nome de Jesus e sobre o reino de Deus. Queridos, existe uma urgência de pregar a respeito da salvação em Jesus. Só que a evangelização, ela não fala só a respeito do nome de Jesus. Ela fala a respeito do nome de Jesus e do reino de Deus. Pregar o reino de Deus é pregar a respeito do reino que se aproxima, e falar sobre o reino de Deus é falar sobre a escatologia. Outro detalhe importantíssimo que nós não podemos esquecer. Hebreus capítulo 5 e Hebreus capítulo 6, principalmente Hebreus capítulo 6. Ali o autor aos Hebreus, no início do capítulo 6, ele vai falar a respeito das pedras fundamentais. Você sabe o que é pedras fundamentais? Pedras fundamentais são todos aqueles ensinos que todo cristão que está iniciando em sua fé precisa saber. Se você é um cristão que não conhece as pedras fundamentais, provavelmente você será um cristão fraco daqui a poucos meses ou anos. Pedras fundamentais é tudo aquilo que baseia a nossa fé, e todo cristão iniciante, que é chamado de criança pelo autor aos Hebreus, precisa saber. As pedras fundamentais falam a respeito do senhorio de Jesus, da doutrina de Cristo, fala a respeito da doutrina de batismo, da fé em Deus, a doutrina a respeito da imposição de mãos, e existem outras doutrinas. E você sabia que uma das pedras, ou umas das pedras fundamentais para o cristão que está iniciando, todo cristão precisa saber a respeito da ressurreição dos mortos e do juízo eterno? Queridos, falar sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno é falar sobre escatologia. Ou seja, quando nós olhamos para o que o autor aos Hebreus chamou de leitinho de pedras fundamentais, nós vemos que no meio dessas pedras fundamentais estão os ensinos da ressurreição dos mortos e o ensino do juízo eterno. Ou seja, falar de escatologia também é pedra fundamental. E infelizmente muitos cristãos, a maior parte dos teólogos, estão relativizando a importância de meditar de maneira profunda na escatologia. Esse vídeo curtinho aqui é para fazer um alerta a você. Muitos cristãos estão relativizando a importância de falar a respeito do final dos tempos, porque estão acostumados com a escatologia estabelecida. Mas muitos cristãos são preguiçosos e leem o título do vídeo e já colocam um comentário sem assistir o vídeo. Aconteceu isso essa semana. Não, são 10 virgens, queridos. Existem mistérios na palavra de Deus, na escatologia que o Senhor deixou na lei, nos salmos e nos profetas. Se você não tiver vida de oração, se você não tiver vida de meditação na palavra, e se você ficar relativizando a importância de meditar a respeito do final dos tempos, certamente você fará parte das virgens que são prudentes, virgens que são os cristãos piedosos, mas vão dormir para as principais profecias e vão acordar assustados no meio da grande tribulação.
Mais uma vez, eu vou deixar aqui os links na descrição desse vídeo para que você possa meditar nos principais estudos a respeito do final dos tempos e veja as revelações maravilhosas que Deus separou para esse tempo. Não são revelações novas, mas são revelações que estão na palavra de Deus, que o Senhor, em sua bondade e misericórdia, deixou para nós. Bom, vamos finalizar por aqui. E eu espero que esse curto vídeo tenha abençoado a sua vida e também tenha edificado a sua fé. Depois me conta aqui nos comentários o que você achou desse novo formato de vídeo. Você gostou do nosso bate-papo aqui no carro do canal A Lâmpada para os Meus Pés? Me conte a respeito dos acréscimos que esse vídeo fez no seu entendimento em relação à teologia do final dos tempos. Escreve aqui nos comentários do vídeo e, por favor, não esqueça de enviar esse vídeo para pelo menos mais uma pessoa, porque é importantíssimo que a Igreja de Jesus Cristo desperte para as principais revelações para o final dos tempos. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo, seja no bate-papo dentro do carro ou em nosso tradicional estúdio. Até mais!